Um policial estava respondendo um chamado urgente. Foi solicitado por conta de um caso de abuso infantil. O que ele não sabia era que estava para encontrar sua filha naquele momento. Olá, amigo, tudo bem com você? A nossa história se passa no estado do Arizona. Um policial estava tendo um dia tranquilo e normal no seu trabalho, sem ter a mínima ideia do tão impactante que aquela tarde seria na sua vida. Tudo começou a mudar quando chegou um chamado na delegacia a respeito de uma ocorrência de abuso infantil que tinha acontecido e eles foram convocados para atender o chamado. Quando chegou lá, o homem ficou simplesmente chocado com o que viu. Seu nome era Brian Zach e ele já estava no seu posto como policial há mais de 10 anos. Naquele dia, quando receberam a denúncia do abuso, eles imaginaram que podiam ser mais um aviso falso, como já havia acontecido muitas outras vezes. Porém, isso nunca impediu que os policiais fossem averiguar para terem certeza de que não haveria acontecido nenhum crime. Ao terem chegado ao local e batido várias vezes na porta e chamados sem terem sido atendidos, os policiais resolveram entrar à força na casa. Quebraram a fechadura para ter acesso à casa. Lá eles encontraram uma garotinha muito pequena, brincando sozinha na sala de estar. Imediatamente ao chegarem, perceberam que a criança estava machucada. Então, a denúncia realmente não era falsa. A criança estava visivelmente triste, seu corpo estava marcado de hematomas e também de arranhões. O policial ficou horrorizado quando viu que um dos olhos da garota estava bem inchado e com uma enorme marca roxa com sangue coagulado, indicando que ela havia levado um soco no rosto pelo abusador. Ao ver os policiais, a criança sorriu, mesmo com aquelas marcas bem dolorosas, mostrando que, apesar de tudo, ela era uma menina alegre e simpática, mesmo com aqueles desconhecidos. O que Brian não imaginou é que aquele encontro mudaria sua vida completamente. Após perguntar para a garotinha sobre onde os pais estariam e ela ter dito que eles estavam trabalhando, os policiais resolveram procurá-los. Alguns policiais foram designados para a tarefa. Enquanto isso, Brian levou a criança para a delegacia e passou boa parte da tarde com ela. Após perguntar para a garotinha sobre onde os pais estariam e ela ter dito que eles estavam trabalhando, os policiais resolveram procurá-los. Alguns policiais foram designados para a tarefa. Enquanto isso, Brian levou a criança para a delegacia e passou boa parte da tarde com ela, enquanto os agentes do conselho tutelar foram chamados para averiguar o que estava acontecendo. Brian conversou muito com a criança, enquanto ela brincava com alguns materiais de escritório que o policial improvisou para ela. Descobriu que desde muito cedo a criança era forçada pela família a fazer trabalhos em casa, inclusive trabalhos pesados, e que eles costumavam ser muito agressivos com ela. A garota também chegou a contar que muitas vezes era deixada sozinha em casa e que ela tinha que se virar para conseguir arranjar o que comer. A menina contou que quando ela fazia algo que os pais consideravam errado, era punida com agressões físicas, levando tapas e beliscões para que ela nunca mais repetisse o erro. Emocionado, com os olhos cheios de lágrimas, o policial expediu um mandado de prisão para os pais da garota. Tentou se esforçar bastante para que ela esquecesse daquele sofrimento todo, enquanto esperava para saber como seria finalmente o seu destino. Neste tempo, o policial se aproximou bastante da criança, passando as 5 horas que estava com ela, conversando com a garota, ouvindo as coisas que ela gostava de fazer, vendo os desenhos e também os sonhos que a menina tinha. A verdade é que esta não tinha sido a primeira vez que Brian havia se sentido conectado com uma criança que havia sido trazida de um lar violento. Ele sempre tinha vontade de acolher todas essas crianças que ele via sendo maltratadas daquela forma. Afinal, ele jamais faria aquilo com elas e iria protegê-las o máximo possível. Mas como não tinha condições de ter um terceiro filho sem que isso afetasse a sua vida na época, nunca tinha se permitido pensar com mais profundidade
nessas questões. Quando o conselho tutelar chegou, eles averiguaram cuidadosamente o caso e viram que a menina não tinha nenhum parente próximo, afinal seus pais eram imigrantes ilegais de outro país. Eles tentaram entrar em contato com os parentes da menina no seu país de origem, mas não tiveram nenhum sucesso. Assim como seus pais seriam presos pelos abusos e agressões que causaram a ela deveria ser transferida para um orfanato ou para uma casa de abrigo infantil, devendo ser colocada para a adoção de uma família que lhe permitisse ser melhor cuidada e ter melhores oportunidades. No passado, este provavelmente seria o fim da história do policial naquele caso. Porém, Brian se sentia totalmente capaz de ter um terceiro filho e ele já tinha conversado várias vezes com sua esposa sobre essa possibilidade. Foi aí que ele decidiu conversar com ela sobre a possibilidade de adotarem a menininha. A mulher, que também já tinha interesse em ter uma filha, tendo ouvido a história da garotinha, não resistiu nem um segundo e aceitou a proposta do marido. Os dois foram conversar com a criança, que ficou muito contente com a ideia de ter dois pais tão amorosos. Desde que ela havia saído da delegacia, havia ido até o hospital para tratamento dos seus ferimentos e depois foi conduzida até o orfanato. O policial ficou do seu lado o máximo de tempo que conseguiu, para evitar que ela sentisse medo por estar em um ambiente que não conhecia. E isso foi algo que uniu ainda mais os dois. Quando ela recebia esse tratamento mais paterno, a menina se soltava e se mostrava cada vez mais alegre, criativa e inteligente. Entretanto, o processo de adoção não foi tão simples. O casal levou quase 2 anos para conseguir finalmente a adoção definitiva da garota. Claro que durante todo esse tempo, o policial e também a família passaram a visitar constantemente a criança e também conseguiram permissão para levá-la algumas vezes para casa para que ela pudesse ir se adaptando ao ambiente em família e possibilitando que ela tivesse uma vida mais digna naquele período. Quando ela finalmente foi adotada, o seu acesso à casa e o contato quase diário com todos já havia incluído como um membro da família há muito tempo. O que foi mais interessante dessa história é que a adoção definitiva aconteceu próximo ao Natal, o que permitiu que a criança tivesse a oportunidade de participar de uma das datas comemorativas mais familiares, ao lado daqueles que se importavam com o seu bem-estar e com a sua felicidade. Ao longo dos anos que passaram, os novos pais adotivos perceberam várias mudanças significativas no comportamento da garota. Os pais biológicos dela haviam sido negligentes com a alimentação e cuidados, mas além disso, eles também a tinham privado da escola. Isso fez a menina ter muita dificuldade de acompanhar a sua turma no início, mas como era muito inteligente e estava tendo um apoio com muito amor na nova família, foi capaz de alcançá-los em uma velocidade impressionante. Conforme a pequena foi recebendo bondade, ela também começou a retribuir bondade às pessoas que a rodeavam. Estava destinada a ter uma vida triste e sem sentido se ela não tivesse sido adotada e cuidada por Brian. O policial fez questão de não esquecer como havia encontrado a menina naquela tarde e usou isso de combustível para que ele se esforçasse tanto para tornar a vida dela cada vez melhor. Queremos saber de você. O que você faria se estivesse no lugar do policial Brian? Você gostou da nossa história? Então comenta aqui, compartilha com os amigos e não esquece de apertar o sininho logo depois de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!